Graça e paz, meus irmãos. Que maravilha é louvarmos o Senhor, adorarmos Ele em culto público nessa noite chuvosa. Também é um privilégio poder, dessa vez, trazer a mensagem, compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E, meus irmãos, uma das coisas que nós temos mais dificuldade na nossa vida é lidar com as circunstâncias que a rodeiam e lidar principalmente com as incertezas no que diz respeito às nossas vidas. O problema é ainda maior quando essas incertezas estão relacionadas ao nosso futuro. Nós não sabemos muito sobre o futuro, nós gostaríamos de saber, mas uma das poucas coisas que nós sabemos, nós temos certeza disso, é que nós enfrentaremos muita tribulação, muita provação no nosso caminho. O próprio apóstolo Paulo diz que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, é importante que eu e você, quanto antes, aprendamos a lidar com essa situação. Para isso, nós precisamos, eu creio, seguir os passos de homens de Deus que vieram antes de nós e que entenderam o que eles deveriam fazer em situações como essa. A Bíblia, nós sabemos, tem tanto ensinamentos teóricos, discursos, sermões, e ao mesmo tempo ela tem exemplos práticos de uma vida cristã. E eu creio que, particularmente nesse caso, de lidar com o futuro desconhecido, é muito proveitoso para nós, que nós examinemos a vida de homens de Deus que vieram antes de nós. E é exatamente isso que nós vamos fazer essa noite. Por isso eu te convido, por gentileza, a abrir a tua Bíblia no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Nós vamos ler o versículo 8. Hebreus 11, versículo 8. Eu vou ler a partir da Ara, peço que você me acompanhe na sua versão. Hebreus 11, 8 diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Vamos ao Senhor em oração. Nosso amado Deus, rendemos graças a Ti pela Tua santa palavra e pela vida desses homens de fé que vieram antes de nós. Abre os nossos olhos nessa noite, nos dá discernimento do alto para entendermos o que nós precisamos imitar, Pai, na vida desse homem que o Senhor levantou e que criou como exemplo para nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta foi escrita a um grupo muito peculiar de judeus. Judeus da dispersão, ou seja, fora de Israel, e judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Esses crentes hebreus, como nós chamamos, estavam enfrentando um momento de grande tribulação na vida deles. Essas pessoas acreditavam no Evangelho, esse não era o problema. Inclusive, elas faziam parte de uma igreja muito antiga naquela época, perto do início do movimento cristão. Mas o problema é que era muito difícil ser um cristão hebreu ou um cristão judeu no século I. Pouco tempo antes dessa carta ter sido escrita, esses cristãos tinham sido perseguidos severamente. Eles tinham passado fome, eles tiveram que suportar todo tipo de ameaça da parte dos judeus. E naquela altura, muitos de dentro daquela comunidade já estavam sendo tentados a deixar os caminhos do Senhor. E eles começaram a fazer isso deixando de ir para os cultos, por exemplo. Agora, não bastasse aquele passado sofrido, esses irmãos viviam no suspense diário. Todos os dias eles esperavam uma nova onda de perseguição e romper. E um dos maiores problemas que esses homens e mulheres enfrentavam era que eles não sabiam o que ia acontecer. Era possível que eles fossem expulsos das sinagogas, das instituições judaicas. Era possível que eles fossem excluídos da comunidade por confessarem a Jesus.
Talvez eles pudessem ter seus bens confiscados, isso já havia acontecido. E ainda que eles não tivessem sido martirizados até aquele momento, agora isso era uma realidade possível para eles. Foi nesse cenário de dor, de incerteza, que a carta aos Hebreus foi escrita. E ela foi escrita justamente com o propósito de encorajar esses crentes hebreus que estavam ansiosos diante de um futuro desconhecido. O objetivo, então, aqui era exortar esses homens e mulheres enfraquecidos pela tentação a perseverar na fé, a permanecer firmes no Senhor, independente do que acontecesse. Então aqui nós temos palavras de um velho mestre a jovens aprendizes. Aqui nós temos um encorajamento pessoal para tempos de incerteza, e ao fazer isso, o autor da Epístola aos Hebreus convoca esses homens à perseverança, e nós com eles, em meio ao futuro desconhecido. Quanto ao nosso texto em questão, a partir do capítulo 10, o autor começa a aplicar o ensino da carta, e no final do capítulo 10, eu peço que você confira na sua Bíblia, no versículo 38 ele conclui citando a famosa profecia do profeta Abacuque: o meu justo viverá pela fé. E é sobre essa promessa que o capítulo 11 que nós vamos estudar está construído. E a pergunta que surge a partir dessa promessa é: como viver pela fé? Como nós podemos, diante de um futuro incerto, de circunstâncias que se alteram continuamente, viver pela fé? E é exatamente esse o assunto que o autor da epístola aborda no capítulo 11. E ele começa o capítulo justamente estabelecendo o fundamento da fé, no versículo 1. Eu peço que você me acompanhe na sua Bíblia. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É como se ele dissesse aos seus leitores, em resumo: a fé sempre foi e sempre será exercida sobre aquilo que nós não alcançamos, seja com os nossos sentidos, seja com a nossa razão. E daqui em diante, então, o autor passa a provar esse ponto com vários personagens do Antigo Testamento. E ele passa por eles um por um, mostrando a fé que esses homens tinham. Cada um desses exemplos viveu na terra como um peregrino, dependente das promessas de Deus e sem conhecer nada a respeito do futuro. Foi por causa da fé que esses homens tinham que eles realizaram difíceis tarefas, árduas tarefas, suportaram sofrimentos extremos, receberam bênçãos incalculáveis. Em resumo, eles se tornaram quem eles foram, e hoje nós lemos a respeito deles por causa da fé que eles tiveram. Agora volta o teu olho para o texto novamente e observa que ele começa a exemplificar essa fé com os pais que vieram antes do dilúvio. Então ele passa por Abel, no versículo 4, por Enoque, no versículo 5, Noé, no versículo 7, e finalmente ele começa a falar daqueles que vieram após o dilúvio. E, interessantemente, o primeiro nessa lista é o patriarca Abraão. Esse é o caso em específico que nós vamos focar a nossa atenção essa noite, meus irmãos. Versículo 8. É interessante notar como o autor de Hebreus escolheu Abraão como o primeiro exemplo depois do dilúvio. Abraão era o exemplo perfeito para ilustrar a fé. Ele era o pai da fé, ele era a pessoa de quem os judeus tanto se vangloriavam, e inclusive a vida de Abraão era ato contínuo de fé. A sua vida era uma prática incessante da fé. E por isso ele insiste aqui no caso de Abraão, muito mais do que nos outros, e por isso ele dá mais espaço e mais atenção aqui ao patriarca Abraão do que a qualquer outro personagem dos que ele menciona. Então, qual é a primeira coisa que nos é dita aqui sobre a vida de Abraão? Peço que você olhe novamente para o versículo 8. O versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu,
a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Esse versículo faz uma referência direta ao momento em que Abraão foi chamado. Como nós sabemos, Abraão nasceu e cresceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Essa cidade não era nada mais do que um ajuntamento pagão, e a fé que Abraão tinha não diferia nem um pouco da fé dos seus conterrâneos. Ele estava afundado, assim como eles, na idolatria, e na verdade foi o primeiro momento, quando Abraão foi chamado, que ele teve alguma realidade de Deus. Peço que você vá em Gênesis 12, versículo 1, nós vamos ver palavra por palavra o que Deus disse ao profeta na ocasião do seu chamado. Deixe um dedo em Hebreus e vá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Deus diz a Abraão em Gênesis 12, 1: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então nós vemos aqui com isso que Deus prometeu a Abraão uma terra, mas Abraão tinha todos os motivos para não aceitar. Em primeiro lugar, ele era um descrente quando foi chamado. Abraão não era um crente maduro quando ele tomou essa decisão. Ele estava submerso no mundo da idolatria, sem qualquer preocupação com o verdadeiro Deus. Então, no momento em que ele foi chamado, foi a primeira vez em toda a vida de Abraão que o Deus de Israel se tornou uma realidade. E para agravar aquela situação, Abraão já tinha uma idade muito avançada quando ele foi chamado. O versículo 4 de Gênesis 12 diz que Abraão tinha 75 anos naquele momento. E isso, evidentemente, torna a decisão de fazer uma longa jornada muito mais difícil. Ao que nós entendemos também, Abraão era um homem de posses. Ele tinha negócios naquela região, ele tinha um patrimônio construído naquela altura, uma família grande para cuidar. Então, financeiramente, podia até mesmo parecer uma irresponsabilidade, largar tudo para trás, deixar para trás as associações comerciais de longa data e outras parcerias. Então, aparentemente, não havia segurança financeira nessa decisão de Abraão. E, de fato, ele foi chamado para abandonar toda a certeza do presente e abraçar a incerteza do futuro. Agora, apesar de tudo isso, eu peço que você volte a Hebreus. O texto que nós estamos considerando diz que ele partiu sem saber aonde ia. Essa foi a atitude de Abraão. E essa atitude seguiu Abraão até o último dia da sua vida. Ele se tornou um dos homens mais importantes da história. Um homem que é conhecido até hoje tanto pelos crentes como pelos descrentes. Um exemplo de vida a ser seguido tanto pelos judeus quanto por nós que cremos no Senhor Jesus. É interessante notar que em vários outros lugares da Bíblia, muitos homens de Deus, como Abraão, são lembrados não pelas suas façanhas, mas pelos erros que eles cometeram. Nós temos um exemplo no rei Davi, o maior dos exemplos. Davi foi o melhor dos reis de Israel. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas, interessantemente, ao longo dos 2 livros de reis, Davi é lembrado pelo seu adultério com Batseba. O sacerdote Arão é um outro exemplo disso. Arão teve participação no êxodo do Egito. Ele viu 10 pragas sendo lançadas pelo Senhor em Faraó. Ele viu o Mar Vermelho se abrindo. Mas, interessantemente, 2 vezes no livro de Levítico, Arão é lembrado não por essas coisas, mas pelo fato de seus filhos terem sido fulminados quando ofereceram ao Senhor um fogo estranho no altar. Teríamos aqui exemplo atrás de exemplo. O meu ponto é que, enquanto todos esses homens foram lembrados pelos seus erros, Abraão foi lembrado como o amigo de Deus, o pai da fé. Esse é o meu ponto aqui. E a razão disso, como eu falei, é justamente que ele partiu sem saber aonde ia. Mas afinal, você pode me perguntar qual o significado dessa expressão. O que significa essa atitude de Abraão?
Ou, em outras palavras, qual é o princípio por trás desse comportamento? A resposta é que Abraão não estava preocupado com os detalhes do seu futuro. Ele não estava ansioso com os detalhes do que iria acontecer no amanhã. Veja, Abraão não recebeu um mapa em suas mãos com orientações para a terra prometida. Ele não sabia que tipo de terra era essa, ele não sabia onde essa terra ficava, quando ele receberia. E era justamente isso que tornava a vida desse patriarca tão diferente da vida de outros homens de fé que nós lemos nas Escrituras. Por exemplo, a diferença entre Abraão e Noé é que Noé recebeu instruções minuciosas quanto à construção da arca. Então, apesar de todo o trabalho duro, sim, e da zombaria que ele enfrentou, Noé sabia exatamente o que ele devia fazer, dia após o outro. Mas como nós lemos, Abraão não sabia nem mesmo aonde ele ia. E era isso que fazia da sua vida um paradigma completamente diferente. Apesar de toda a incerteza quanto ao seu futuro, ele simplesmente obedeceu o Senhor e partiu daquele lugar. Então, o que eu quero reforçar aqui com vocês, o princípio que eu quero estressar, é que por trás do comportamento de Abraão estava um homem que não se preocupava mais com ele mesmo. Deus havia virado o foco da vida de Abraão. E agora todas as suas necessidades, todos os cuidados do futuro, todos os seus planos tinham ficado em segundo lugar. Deus agora dominava o seu coração e os seus pensamentos. E assim, meus irmãos, deve ser conosco também. Deus é aquele que deve consumir os nossos pensamentos. Não as nossas necessidades de hoje, não as nossas necessidades de amanhã. Deus. Foi esse o princípio, por sinal, que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos no famoso Sermão do Monte. Se você quiser abrir comigo em Mateus 6, no versículo 31, ele diz aos seus discípulos: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Então aqui Jesus dá um argumento negativo contra a ansiedade. Ele diz: vocês não devem ser iguais aos pagãos que não confiam em Deus, porque se vocês tiverem o mesmo comportamento que eles e as mesmas preocupações que eles, é como se vocês não tivessem Deus. Esse é o problema. E Jesus continua no versículo 32, e agora ele dá um argumento positivo. Ele diz: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, que todas essas coisas sejam o foco de vocês. Não a comida, não a bebida, não a roupa, não a pessoa com quem você vai casar, não a faculdade que você vai escolher, ou o trabalho que você quer. Mas Deus, o que o Senhor Jesus está falando para nós é: busquem a santidade, busquem conhecer o Senhor. As outras coisas estão muito abaixo, meus irmãos, na lista de prioridades do Senhor Jesus. E ele conclui no versículo 33 e 34: e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a ansiedade, aqui nos conceitos de Jesus, antes de tudo, é um problema de prioridades. Ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, só Deus sabe o que vai ser do nosso futuro. Mas uma coisa é certa, vai ser diferente para cada um de nós. E há algo importante em tudo isso. Quer sejam dias bons, quer sejam dias maus, todos os dias devem ser vividos para a glória de Deus. Todos os dias devem ser vividos como se fossem os últimos dias. É esse o ensino do Senhor Jesus aqui no Sermão do Monte.
Essa é a chave para enfrentar um futuro desconhecido, e esse era o segredo por trás do comportamento de Abraão. E agora eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Você tem buscado a justiça que vem do Senhor Jesus? Você tem examinado a sua lista de prioridades, batido ela com o Sermão do Monte? Se Deus não for o primeiro lugar na tua vida, tu serás um grande candidato à ansiedade. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não é da nossa conta especular. Entenda, não é da nossa conta tentar prever o futuro, nos preparar para possíveis situações, sempre temendo, sempre ansiosos. Em nenhum lugar de toda a Escritura nós somos ensinados a nos preocupar com os detalhes do nosso futuro. Em nenhum lugar. E o exemplo de Abraão que nós estamos considerando nessa noite é a afirmação positiva desse ensino. Ele saiu sem saber para onde ia. Ele não se preocupou com o seu futuro. Ele saiu em paz e em total tranquilidade. E eu pergunto a você, o que você acha que permitiu que Abraão agisse dessa maneira? Será que foi alguma paciência estoica? Alguma inteligência humana sagaz? Nós vimos aqui que ele saiu porque ele não sabia aonde ele ia, mas ele sabia com quem ele ia. Essa era a questão por trás do comportamento de Abraão. E a resposta para isso nós vemos no início do versículo. No início do versículo, ele diz que Abraão saiu porque ele foi pela fé. Ele saiu sem saber aonde ia, mas ele tinha certeza que o Senhor ia com ele. E essa é a questão crucial, meus irmãos, quando nós lidamos com o futuro desconhecido. Não importa aonde você vai, mas com quem você vai. Se você andar nos caminhos do Senhor e com o Senhor, você estará bem, você estará seguro. Tudo, portanto, na vida cristã se resume à fé. A nossa entrada no cristianismo é pela fé. A nossa caminhada depois disso também é pela fé. E por isso que é tão importante nós entendermos o que o autor menciona aqui por fé. Ou seja, o que significa fé na pena do escritor de Hebreus. Porque a fé significa muito mais do que crer no Senhor Jesus. Ela fala de um comprometimento pessoal, de um relacionamento que cada um de nós tem que ter com o Senhor Jesus. E esse relacionamento deve ser de senhorio sobre as nossas vidas. Nós temos que ter o Senhor Jesus como nosso bem mais precioso, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Para que nós possamos entender melhor o que significa essa fé, nós podemos dividi-la didaticamente em 3 elementos. E esses elementos não são partes diferentes da fé, mas são elementos que atuam juntos, em conjunto. O primeiro deles é o conhecimento. Toda fé genuína começa com o conhecimento da verdade. Conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer o caminho da salvação, os preceitos de Deus, conhecer o que Ele requer de nós como cristãos. Todos nós precisamos ter esse conhecimento, e você sabe que esse conhecimento só pode ser obtido por meio da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento você tiver sobre as verdades da redenção, mais rica, mais completa vai ser a fé que você tem no Senhor Jesus. O segundo elemento é o que nós chamamos de assentimento ou convicção. Não é suficiente apenas reconhecer que algo é verdade. Nós temos que ser persuadidos que essa, de fato, é a verdade e a única verdade que Deus revelou. E esse é o trabalho único, exclusivo do Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. Ele ilumina a nossa mente, ele nos convence da verdade, e então, por Deus, nós somos persuadidos a respeito da verdade do Evangelho. E existe, como eu falei, algo que vai além do conhecimento e da convicção. O terceiro elemento se refere à nossa vontade.
É necessário que haja um comprometimento pessoal da minha vida, da sua vida com o Senhor Jesus. E ninguém pode fazer isso por mim ou por você, meu irmão. Isso é algo intransferível. É uma entrega pessoal das nossas vidas a Jesus. Há muitas pessoas no inferno que sabem a verdade. Inclusive, muitas concordam com a verdade. O problema é que elas não se comprometeram. Não houve essa entrega pessoal no caso delas. Talvez elas tenham procrastinado em tomar uma decisão. Talvez elas tenham rejeitado o Evangelho do Senhor Jesus. Não sabemos, mas a única coisa que nós sabemos é que elas não chegaram ao ponto de ter um nível de comprometimento pessoal com o Senhor Jesus. Elas não entregaram a sua vida aos seus cuidados. É mais do que convicção, é mais do que conhecimento. A Bíblia diz, nós lemos nos Evangelhos, que até os demônios creem, até os demônios reagem à presença de Jesus. Onde o Senhor Jesus chegava, os demônios se manifestavam. E eles reconheciam quem era Jesus, eles falavam que Jesus era o Santo de Israel. Eles tremiam, eles reagiam. Onde Jesus chegava, os demônios se manifestavam. Tiago 2, por exemplo, vai nos dizer que os demônios até mesmo creem e tremem, mas evidentemente eles não confiaram a sua vida ao Santo de Israel. Essa fé que nós vemos aqui no caso de Abraão era simplesmente uma extensão desse elemento de confiança. Ele não estava preocupado com o futuro, porque o que era mais importante para ele era quem cuidaria dele, o bom pastor que apacentaria Abraão. Ele estava completamente convencido de que Deus iria com ele naquela jornada e que Deus cuidaria de cada detalhe do seu futuro. Foi esse o tipo de confiança que chamou a atenção de muitos teólogos ao longo dos tempos e especialmente dos reformadores do século XVI. Esses homens, os reformadores, eles viveram e morreram pela doutrina da fé. Eles estudaram, eles defenderam e eles desenterraram essa doutrina de 1000 anos de tradição. E olha só o que Martinho Lutero, por exemplo, escreveu a respeito dessa passagem. Ele diz no seu comentário: é precisamente essa a glória da fé. Não saber onde vai, o que faz, o que sofre, render tudo, sentimento e razão, capacidade e vontade, seguindo meramente a voz de Deus. Ou seja, deixar-se guiar e impelir, muito mais do que empurrar pessoalmente. Deste modo, fica perceptível que com a obediência de fé, Abraão colocou o exemplo mais sublime de uma vida evangélica. Porque deixou tudo para trás de si, seguindo unicamente ao Senhor, preferindo a palavra de Deus acima de tudo, amando-a mais que tudo, tornando-se estrangeiro, submetendo-se a cada instante a perigos de vida e de morte. Portanto, meus irmãos, a atitude que nós devemos ter diante dos detalhes desconhecidos do nosso futuro é confiar o nosso futuro ao Senhor. Talvez você possa esperar que esse seja um ano de grande aflição. Talvez para muitos de nós vai ser um ano de grandes provações. Talvez você agora mesmo sinta que todas as circunstâncias estão contra você. Talvez você esteja preocupado com alguma doença, com algum familiar, com o seu sustento financeiro. Você não sabe o que vai acontecer. Talvez você não tenha segurança com que caminho você deve andar na sua vida, que profissão você deve seguir, que faculdade você deve escolher. E o conselho dado pela vida de Abraão é: confia o teu futuro nas mãos do Senhor. Nós não sabemos, irmãos, mas o Senhor estará conosco nessa jornada. E para concluir, chegando ao final da nossa mensagem, a vida de Abraão e tudo mais que foi registrado nesse capítulo 11 da Carta aos Hebreus, não foi escrito apenas para que nós tenhamos histórias do que aconteceu no passado, do que a fé fez por homens no passado, mas para que nós tenhamos esperança do que essa fé pode fazer no presente por nós.
A fé, e somente a fé, desde o princípio da criação, em todas as eras, debaixo de cada dispensação, é o único princípio por meio do qual Deus lida com o seu povo. E é o único princípio que vai te fazer confiar o teu futuro nas mãos do Senhor. Que essa fé continue a fazer maravilhas nas nossas vidas, como fez na vida de Abraão. Confia o teu futuro ao Senhor, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.